Capítulo 7 de Apocalipse. A não ser que vocês queiram que eu retome algum ponto da aula passada, que foi o capítulo 6, né? Então, se não me falha a memória, hoje já é a aula terceira, nós tivemos 2 aulas, e aí depois eu até te passo o tamanho, os 2 vídeos lá. Quer dizer, você decidindo mesmo, você já entra aqui no grupo, né? Do WhatsApp. O Magno já é aluno já de uma longuinha data. Já tem o quê? 2 anos, né, mano? 2 anos, né? Por aí. Então só talvez será remanejado para cá se quiser, né? Ficar melhor. Aí, mas tá com a gente aí, então é aluno, já sabe a pegada, varão. Fica à vontade, interrompa, faz aquelas perguntas suas lá, que me força a melhorar a aula, as suas perguntas. Fica à vontade. Aí no intervalo vai chegar mais um pouco, a gente lhe recebe aqui, varão. Um bem-vindo bem caloroso, que você merece. Então nós falamos do capítulo 6 na aula passada. Vocês querem que eu retome alguma coisa? Lembram de alguma coisa que eu falei? Não? Alguma dúvida? Mesmo quem não veio, mas assistiu a aula, né? Eu só vi o primeiro dia, o segundo dia não vi. Não deu. Não deu tempo. Tá, Você mas... não deu tempo. Não. 7 dias às vezes é pouco, dependendo da rotina, né? Dependendo da correria. 7 dias às vezes não sobra lá 1h30, 1h40. 7 dias é que não deu para irmã estar revendo a aula. Falando em 7 é um número. 7 é o número que a gente está vendo aqui no Apocalipse, que ele vai aparecer agora com mais frequência ainda, porque a gente vai estudar essa questão da numerologia bíblica, né, que eu falei para vocês. Isso foi a primeira aula logo que eu falei sobre essa realidade de numerologia bíblica. Quando a gente fala de numerologia ligado à Bíblia, as pessoas pensam que é uma coisa que não tem sentido, mas há sim o estudo de números, os seus significados. Então, por exemplo, aqui vai aparecer demais o número 12, o número 7. A gente vai ver, inclusive, no capítulo 7, esses 144 mil, que na verdade é a multiplicação de 12 vezes 12 mil, né? Vai dar 144 mil. Quem são esses 144 mil? Na ótica dos testemunhos de Jeová, né? Quem são os 144 mil? Na ótica aqui das linhas que trabalham o Apocalipse e tal. Então a gente vai ver isso. E o capítulo 6, só para dar uma retomada rápida, nós falamos sobre o início da grande tribulação e os selos que estavam no capítulo 5, que é aquele livro que representa o desenrolar, o final, né, o desenrolar do final da história humana, que estava na mão do Cordeiro, na mão de Jesus, e só por ele poderia ser desatado os 7 selos. E conforme o selo ia sendo desatado, é a figura do pergaminho, né? Então o pergaminho, geralmente o mais simples, era um rolo, né, tira de couro de animal, né, a princípio. Alguns faziam mesmo de papel, papiro, chama, mas a maioria, inclusive quando era um documento importante, era feito de couro de animal, porque tinha sua duração, não se deteriorava muito fácil, tinha mais duração. Então assim, ele era simples, enrolado, tinha uma mensagem e tinha um selo, que era uma espécie de um lacre de cera, né? Geralmente o anel da pessoa, lá no Antigo Testamento a gente vê a expressão, um anel de selar, né? Então tinha lá o brasão do rei, o brasão de alguma autoridade que selava, marcava, então ninguém podia romper, o mensageiro tinha que entregar aquilo intacto. E esse era o mais simples, só que esse era um rolo que tinha 7 selos, ou seja, e estava escrito por dentro e por fora, então era muita mensagem que tinha lá, né? E conforme ia se desatando cada selo, ia se rompendo cada selo, ia tendo um anúncio do que ia acontecer no final dos tempos. Então, o que são os selos? Nós vamos falar, hoje já falamos na verdade dos selos, vamos falar das trombetas e das taças. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, os 7 selos são o anúncio, né, a revelação dos acontecimentos, não são os acontecimentos em si. Os selos são então a revelação. As trombetas são o anúncio e a execução parcial do juízo de Deus, e as taças são a execução total do juízo de Deus sobre a humanidade. Há quem diga que as trombetas e os selos, na verdade, é um evento só. É que, dependendo de onde você olha, é que eu esqueci de montar aqui a lousa. Não sei se dá para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar aqui, rapidinho, dá licença um pouquinho, irmão. Para fazer algo mais elaborado, mas
A gente é brasileiro, vamos no improviso aqui, né? Não é no jeitinho, na criatividade, né? O brasileiro é criativo. Foi uma anja que entrou e saiu ali, mano. Você sabe que tem anja também, né? Loira. Isso, é isso. Anja é assim, no padrão, branquinha. Preconceito, né? Não tem um anjo negro, não, né? Anjo negro às vezes diz até que é outra coisa, né? Não é não? Que preconceito que se tem. Bom, vou tentar aqui fazer uma... acho que dá para vocês enxergarem. Olha que coisa interessante. Então, vamos fazer aqui uma trombeta. Deixa eu tentar desenhar primeiro aqui o negócio. Não ficar muito feio. Vocês dão risada de mim. Eu fiz um curso avançado de desenho. Artístico, né? Um negócio impressionante. Rapaz, será que vocês vão dar risada? Mas eu não vou nem fazer o acabamento aqui na ponta. Imagine que isso aqui é uma trombeta. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Chegou logo na primeira trombeta. Dá tempo ainda, viu? Então aqui, amados, ó, tá uma trombeta simples, né? Aqui quem olha nessa perspectiva, ou seja, de cima, ou pelo menos na paralela, é uma trombeta, não é isso? Agora imagine uma pessoa, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, olhando, próxima vez eu elaboro melhor, olhando de baixo, né? Olhando ela assim, enxergando ela de baixo, o que parece? Uma taça, não é isso? Parece uma taça? Sim, se você olha nessa perspectiva, é uma taça, não é? Então as trombetas e as taças, na verdade, é a mesma coisa. Só que as trombetas foram vistas por João do céu. Desculpa, no céu. No céu. Tá? Isso é a expressão que está lá no Apocalipse. No céu, ele estava vendo as trombetas. E do céu, ou seja, na terra e do céu ele viu a taça. Deu para compreender, amados? Você falou isso na outra aula? Sim, porque eu lembro da de ter expressão. Isso, da expressão no céu e do eu céu. escutei hoje. Isso, porque no Apocalipse há essa expressão, ouvi no céu, ouvi do céu. Então quando diz que ouviu no céu é porque ele estava lá arrebatado em espírito, né? Ouviu do céu é porque ele estava na terra, porém ele teve a visão. Então ele viu da terra o que estava acontecendo no céu. Ora, ele estava no céu vendo o que estava acontecendo no céu e também na terra, mas era no e do céu. Então os eventos na verdade são os mesmos, trombeta e depois taça. Por que primeiro trombeta e depois taça? Porque as trombetas são a execução parcial. Eu só estou aqui dando uma introdução, mas nós vamos pegar o texto aqui e a gente vai perceber isso. A terça parte das naus, a terça parte dos animais, a terça parte das estrelas, então é parcial, é a terça parte. Já nas taças é a ira completa de Deus, ou seja, o juízo completo de Deus, universal de Deus. As trombetas então são localizadas, os juízos localizados, onde Deus ele vai lá no oceano, na terça parte do oceano e traz o seu juízo. A terça parte lá de algumas nações e traz o seu juízo. Agora nas taças é o juízo de Deus sendo derramado, essa é a expressão, né? As taças são derramadas sobre o ser humano, sobre a humanidade, sobre todas as nações. Então a gente vai percebendo isso aqui, tá? Então só para dar uma introdução e retomar, não só os que não estavam presentes na aula passada, mas os que estavam aí 7 dias, talvez se perdeu alguma coisa, né? Então os selos aqui no capítulo 6 é o início da grande tribulação. Nós vimos que houve 4 cavaleiros, né? Essa aqui é a representação e é figurado, ou seja, houve morte, houve fome, houve peste, houve doenças, onde aqui eram ações diretas de Deus, ou por meio de anjos, ou por meio de demônios, amados. E a gente entende também que no final dos tempos, todas as hostes celestiais, todos os anjos e demônios estarão a serviço de Deus. Depois nós vamos ver no capítulo 14, que há inclusive um demônio lá, que ele foi preso em um local, ele foi preso, e ele estava marcado para ser solto, em um dia específico, em uma hora específica, e para fazer aquilo que Deus determinou para que ele fizesse, atormentasse os homens, não é? Tem lá o Abaddon e o Apolion, é um chefe, uma espécie de chefe dos demônios ali,
Então a gente vai perceber que o mundo espiritual existe uma convulsão, mas tudo isso no controle de Deus. Tudo isso Deus governando. E o Apocalipse mostra isso, que Deus ele é soberano sobre a história, soberano sobre tudo e sobre todos. Embora pareça que está tudo, quer dizer, não é que pareça estar agitado, agitado está mesmo. Esse é o termo que o Apocalipse usa, que as nações elas são como um mar agitado. Então a humanidade vai estar perturbada, já está, né, irmão? Guerras, né? E a questão política, sempre esses rumores de guerra, sempre essa possibilidade de alguém ir lá e jogar uma bomba atômica em outro país, sempre essa tensão das nações. Então, na verdade, há uma instabilidade. A humanidade vive numa instabilidade. Então, a bolsa de valores lá em Hong Kong, lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, deu uma complicação lá, toda a economia mundial se desestabiliza. Isso a gente sabe mais do que... isso é na prática, isso é fato. Não precisa ser estudioso, a gente sente na pele ou no bolso, não é? E aí a gente percebe, amados, então, que esses cavaleiros, eles vêm na maneira aqui do Apocalipse metafórica, ou seja, representando esses anúncios do que haverá de acontecer. Nós lemos o capítulo 6 junto com Mateus capítulo 24, porque o capítulo 6 diretamente é um cumprimento do capítulo 24, onde Jesus veio falando sobre o juízo, porque perguntaram: Senhor, quando vão ser essas coisas? Ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, né? E aí nós vimos aqui que é o cavaleiro do cavalo branco, que representa a falsa paz, ou seja, o anticristo, que viria no nome de Cristo, querendo ser o próprio Messias e trazendo uma falsa paz, mas é falsa paz, né? E aí a gente vai perceber depois aqui. Tudo bem, amados? Então eu só fiz uma recapitulação. Vamos para o capítulo 7 e vamos ler aí praticamente versículo por versículo, pelo menos o 7 e o 8, 7, 8 e o 9 eu pretendo estar estudando com vocês hoje, tá? Esses 3 capítulos aí eu pretendo dar uma pincelada. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos e quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Olha que coisa interessante. 4 é outro número significativo no Apocalipse. Quer dizer que, de fato, em toda a criação de Deus, ou seja, norte, sul, leste e oeste, Deus vai trazer o seu juízo e tem um controle sobre tudo. E há 4 anjos segurando os ventos. O que vai acontecer nesse período? Inclusive a própria Bíblia diz que haverá um superaquecimento global. E isso a gente já vê de alguma maneira, né? Derretimento das geleiras. De quando em quando lá a temperatura da Terra tem subido, né? Aquilo que as estações a gente já não tem definido, irmãos, em muitos países. Se a gente pega São Paulo como exemplo, quem viveu em São Paulo aqui na década de 80 vai lembrar o frio enorme que fazia, chamada Terra da Garoa. Eu vim aqui em 84 e de lá para cá, nossa, é uma instabilidade muito grande. Nordeste talvez não tenha sofrido tanta alteração, né? Pelo que até onde eu sei. Não sei os irmãos que sabem que viveram lá há muito tempo e têm contato, se houve essa alteração como houve, por exemplo, aqui em São Paulo. Mas a gente percebe não só aqui em São Paulo, Brasil, mas no mundo em si, né? E isso é a camada de ozônio que vai sendo prejudicada pela poluição. A gente vê uma ação humana, na verdade, ou seja, o pecado, no final de tudo isso, é o pecado que vem resultando toda essa instabilidade. Deus, ele vai interferir diretamente para trazer o juízo? Vai. Mas na verdade nós percebemos que Deus está deixando que a humanidade ela vá colhendo o resultado da sua própria ação pecaminosa sobre a natureza, sobre a própria estrutura social que se vive, as propostas que se tem, não é? Então a gente percebe aqui que Deus está agindo de forma natural e sobrenatural. Capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver que Deus dá 2 asas para a mulher fugir. Essas 2 asas representam o meio natural e o meio sobrenatural. Isso a gente está falando de Israel.
gente vai comentar isso aí também, né? Nesse tempo da grande tribulação, alguns judeus, não são todos judeus, mas alguns judeus, eles vão ser preservados e para ser alcançados por Deus. É um negócio interessante também para a gente estudar aí. Mas vamos lá, verso 3. Dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos pegar 3 textos, irmãos. Ezequiel capítulo 9, verso 4, para fazer o paralelo disso aqui, tá bom? Ezequiel capítulo 9, verso 4. Nós vamos ler lá. Bom, vamos ler e depois eu vou dando as outras referências, né? Ezequiel capítulo 9, versículo de número 4. Vão ser textos que têm aí esse significado. Ezequiel capítulo 9, versículo de número 4. Há aqui algo bem semelhante em Ezequiel do que haverá lá em Apocalipse. Diz aqui o texto: e disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê os versículos antes e os depois, eu peguei esse chave aqui, mas está falando de que Deus ia enviar um ser celestial para trazer um juízo sobre a nação de Israel. Só que Deus preservou alguns aqui e disse para que antes que o anjo pudesse lá e trazer o juízo, a execução do juízo sobre a vida de muitos, ele diz assim, ó, assinala na testa alguns lá que estão gemendo, ou seja, que são fiéis, são os remanescentes, não é? Então Deus sabe separar, e Ele sempre fez isso em toda a história, desde lá de Sodoma e Gomorra, separou o justo Ló, né? Junto lá com quem mais? Com a esposa, mas a esposa acabou, e as filhas da esposa, então separou lá. Lá em Êxodo, capítulo de número 9, 10, 11, se não me falha a memória, quando Deus traz o juízo sobre a terra do Egito, é interessante que mostra lá que na terra do Egito havia praga, havia as trevas, havia lá o piolho, havia lá não sei o que, as rãs. Só que na cidadezinha de Gósen, onde estava o povo de Israel, louvado seja Deus, onde estava o povo de Israel, não acontecia o juízo de Deus. Olha que coisa interessante. Então, da antiguidade, Deus vem mostrando que Ele sabe separar e preservar os seus fiéis do juízo sobre todos os demais. Coisa interessante, não é, irmão? Então, o Apocalipse mostra isso. Deus vai separar, Deus vai preservar. A igreja de Filadélfia, no capítulo de número 3 de Apocalipse, vai falar que Deus preservaria os crentes da hora da tentação. Olha que coisa interessante. Eles não passariam. Aí que vem a ideia de que a igreja não passará por essa grande tribulação, mas será tomada antes, será arrebatada antes. Estou seguindo aquela linha que eu disse que ia seguir, né? Embora tenha outras opiniões, mas essa aqui, a igreja será arrebatada antes, então é o pré-tribulacionismo. A igreja antes da tribulação é levada. E mesmo aqueles que ficarem na tribulação, Deus ainda vai salvá-los. Haverá salvação na grande tribulação. Agora, lógico, o negócio é muito mais complicado, né? Porque os que serão salvos na grande tribulação serão salvos através do martírio, ou seja, vão ter que morrer. Se quiserem ser salvos, não negar o nome de Cristo, vão passar pela tortura e pela morte. Não é nem pela morte, é pela tortura e pela morte. Então é um negócio, se hoje a gente percebe que é um negócio assim muito mais tranquilo, e tem gente negando aos montes aí Jesus, sendo infiel, dando mau testemunho. Imagina nessa ocasião, amados. Será que essas pessoas que desviadas da igreja, essas pessoas que tiveram conhecimento de fato do Evangelho e tiverem afastadas aí do caminho, será que essas pessoas, elas, embora sabendo, vão estar dispostas a enfrentar tudo isso? Se não estavam dispostas a enfrentar coisas possivelmente menores na aflição, na perseguição e tal, será? É difícil, né? Eu acho difícil, não estou falando que é impossível. Então aqui houve a semelhança do Apocalipse,
esse selo de Deus. Então, quem são os 144 mil? O que é esse selo? São duas perguntas que eu acho que devem ser respondidas para que a gente entenda. Os testemunhos de Jeová dizem que os 144 mil é um número literal e de pessoas que vão entrar no céu. Só. E já deu faz muito tempo. Porque o testemunho de Jeová tem muito mais de 144 mil seguidores, mas há muito tempo. E eles dizem de fato que isso já aconteceu lá no século passado. Muito, então já é uma desvantagem, é um desânimo para ser testemunho de Jeová, porque você já entra numa desvantagem, né? Ó, é testemunho de Jeová, mas não tem lugar no céu. O máximo que a gente pode garantir é um paraísozinho na terra, tá certo? Então é verdade, é até para nós irônico, engraçado, né? Para nós é um negócio assim, olha. Eles falam isso mesmo. Sim, que os 144 mil, esse é um número restrito, que eles sim vão herdar o céu, vão morar no céu. E os demais vão ficar aqui no paraíso terreno. Isso é doutrina dos testemunhos de Jeová, né? Mas assim, é algo tão descabido, é algo que não tem fundamento nenhum em nenhum teólogo, que eu não vou nem perder tempo com isso, tá? Tentando explicar. Então é isso que eles dizem, mas a Bíblia, ela jamais traz isso aqui, essa ideia. E aqui então, quem são esses 144 mil? Ora, o verso 5, 6, 7 e 8 vem falando quem são. 12 mil de cada tribo. Agora esse número é literal, amados? Não é literal. Esse número não quer dizer que serão exatamente 144 mil. Os números aqui são simbólicos. Não há número literal aqui no Apocalipse. E na maioria das passagens bíblicas, Antigo Testamento e Novo Testamento, quando se refere a pessoas. Até mesmo lá no Antigo Testamento, em Números, livro de Números, que traz muito senso, né? Lá que o exército de Israel era 600 e poucos mil, 550, 603.550. Aí depois aparece lá um número um pouco diferente. Então assim, a palavra no hebraico para números é incerto, não é literal. Seria mais ou menos assim, eu falar, ô Magno, eu já te falei isso 1000 vezes. É literalmente que eu já falei isso 1000 vezes, necessariamente, quando eu falo isso, ou quando a gente fala? Não. Né? Então, é o mesmo caso aqui. Quando fala assim, tantos mil, não quer dizer que é exatamente. A língua hebraica, ela traz essa questão de números como algo incerto. Tá certo? Então, não se preocupe com esse negócio de números. Aqui, ó, tal livro está tantos números, aqui está outro, está diferente. A contradição, não. É que é algo representativo mesmo. Tá certo? Principalmente no Apocalipse. Então, o que são 144 mil? É a totalidade dos mártires cristãos judeus aqui, porque eles serão de cada tribo. Agora, quem é que sabe disso? Deus apenas. Ninguém sabe disso, mesmo porque depois da dispersão lá do ano 70, não, 70 coisa nenhuma, lá em 722 a.C., quando a Assíria invadiu lá na chamada Guerra de Carquemes, Israel, ele foi disperso, as tribos se dispersaram. Tanto é que a gente vê no Novo Testamento, na época de Jesus, a gente não vê mais fulano de tal tribo, ciclano de tal tribo, já não tem mais essa organização, como tinha lá bem antes, lá no Antigo Testamento. Então, desde 722, já foi se perdendo essa questão de fulano de tal tribo. Lógico, alguns sabiam. O próprio Paulo disse, eu sou da tribo de Benjamim. Alguns sabiam, mas hoje a pessoa, é por isso que é preciso confiar. Chega algum suposto judeu e fala, não, eu sou da tribo tal, eu sou da tribo tal. Não se sabe mais isso, né? Isso se perdeu na história. O povo diz... Eles falam isso até hoje. Quem? Os judeus. Não falam, não sabem. É isso que eu estou falando. Se aparecer um judeu aí, fala, eu sou da tribo tal, você conversa fiada. Porque vira e mexe, aparece no meio evangélico um fulano, né? Eu já encontrei já. Já encontrou um lá? Já, um que veio aqui no Machado, não foi? Aquele lá. Ele falou que era mesmo da tribo de Davi. De Judá. Olha, de Judá, que não era uma outra qualquer. Pegou logo a melhor, né? Logo a descendência de Jesus. Então assim, amados, não há. Então quando a Bíblia diz aqui, é que a totalidade, Deus irá salvar a totalidade, ou melhor dizendo, da totalidade da nação de Israel, alguns, né? Então quando coloca da tribo, não é que é exatamente da tribo de Judá, que é da tribo, aqui aparece a totalidade. Tem outra curiosidade, não aparece aqui a tribo de Dan. Por que não aparece a tribo de Dan aqui? Alguns pensam por dois motivos.
Primeiro que lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó foi abençoando as tribos, ele amaldiçoou a tribo de Dan. Né? Dan é uma serpente junto ao caminho. Até alguns pensam que o anticristo virá da tribo de Dan, que ele será oriundo da tribo de Dan, porque é uma maldição lá de Jacó, no capítulo 49 de Gênesis. E houve o cumprimento de fato. Um dos cumprimentos é que Dan seria lá um líder em dado momento na história de Israel, e foi com Sansão. Sansão era da tribo de Dan. Então não aparece a tribo de Dan aqui, aparece outra, né, que são os filhos de José, para estar aqui cobrindo aí esse vácuo da tribo de Dan. Então, só para esclarecer, os 144 mil são cristãos judeus mártires, tá certo? São judeus cristãos, são judeus que reconhecerão o Messias, tá bom? Judeu, hoje chamam de judeu messiânico. Existe judeu messiânico. O cara lá é judeu, o cara lá nasceu lá em Jerusalém, é judeu, só que ele reconheceu Cristo como seu Salvador. São judeus messiânicos, tá certo? Então, aqui esses 144 mil são, depois a gente vai ver no capítulo 14 lá, isso é retomado, né? Capítulo, vamos fazer logo, messiânico, isso. São judeus que acreditam em Cristo, no Messias. Né? Então, quando a gente vê lá no capítulo 14, verso de número 1, a gente percebe aqui que eles são, que eles reaparecem, né? Quem seriam então esses 144 mil? Alguns entendem que são pessoas consagradas a Deus, seriam pessoas quase que eunucos, né? Pessoas que se castraram pelo reino de Deus, homens que de fato eram homens santos, aqueles... Capítulo 14 de Apocalipse mesmo, verso 1 até o 5. Ó. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra, ou seja, esses do capítulo 7. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, esse povo aqui que está passando pela grande tribulação, antes que houvesse o juízo de Deus, Deus mandou colocar sinais, isso são sinais espirituais, não é que tem uma marca física, sinais espirituais à semelhança de Ezequiel capítulo 9, verso 4. Então, o que seria um selo? Selo tem alguns significados na Bíblia: propriedade, genuinidade, eu esqueci, meu Deus do céu. Propriedade e genuinidade. Oh, meu Deus, daqui a pouco eu lembro. Mas propriedade, aqueles foram comprados por Deus. Então, eles são propriedade de Deus. Certo? Ninguém os toca. Quem é propriedade de Deus hoje? Quem tem o selo de Deus. Quem tem o selo de Deus hoje? Aqueles que têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 20 e verso 20 e 21, acho que o 22 também. Não é? Ou seja, nós somos selados por Deus. O que é o selo? É a pessoa do Espírito Santo. É possível que essas pessoas aqui também sejam seladas com o Espírito Santo. E quem é selado com o Espírito Santo, essas pessoas, o diabo não tem poder sobre elas, a não ser aquilo que Deus permite. Não é? Que são os mártires. Então, quando os mártires eles são perseguidos e mortos, é porque há um propósito de Deus na vida desses mártires. Eu acho para testemunho, inclusive, né? Então, aqui o selo é um sinal de propriedade, de genuinidade. Quando a gente vai comprar qualquer coisa que é original, tem o selo, não tem do fabricante? Sim. Ali mostra que é genuíno, né? É selo específico. Algo falsificado não tem o selo do fabricante. Então o selo aqui mostra que são cristãos originais, gente regenerada mesmo.
Então, símbolo de propriedade, de proteção, é o que eu estava esquecendo aqui. Propriedade, proteção e genuinidade. Ou seja, essas pessoas serão protegidas por Deus. Até que acabe o propósito. Serão perseguidas. O diabo não conseguirá tocar nessas pessoas até que Deus cumpra um propósito. Depois desse propósito cumprido, então sim é permitido que eles morram por causa do Evangelho. O que aconteceu com Jesus? Jesus ele foi perseguido, torturado e morto até que Deus permitisse, porque havia um propósito. Depois que acaba o propósito na vida de Jesus, ou seja, que ele morre na cruz, nem as pernas de Jesus foi autorizado por Deus a ser quebrada. Isso é uma profecia do Salmo, né? Nenhum dos teus ossos será quebrado. Olha que coisa interessante. Quebraram os 2 ladrões para apressar a morte, porque o dia já estava avançado e era um dia sagrado, não poderia, tinha que finalizar aquele negócio ali, né? Quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto. Quebrava a perna do crucificado, porque ele não tinha mais apoio na perna, então o diafragma, né, comprimia, ele morria sufocado. Então, chegar para Jesus, ele não estava... Então, Deus nem permite que as pernas de Jesus sejam quebradas, que o corpo de Jesus seja tocado, já foi cumprido. Então, Jesus só sofre aquilo que Deus permitiu, porque havia um propósito. Isso para nós, eu acho que se aplica também, irmãos. Acho não, tenho certeza. Nas nossas vidas, até onde Deus tem um propósito, Deus permitirá que as coisas aconteçam adversa. Entendeu? Depois que não houver mais propósito, e aí Deus nos leva para Ele. É por isso que a gente ainda tem que estar alegre, estar vivo aqui. Deus tem um propósito na nossa vida. Se não tivesse, já tinha sido para Ele levado cada um de nós. Por que você acha que você está vivo? Viva. Por que você acha? Só porque, não, Deus ainda tem promessa para se cumprir na minha vida, porque quer me exaltar, porque não é isso não. Deus tem um propósito de, através da sua vida, honrar o nome dEle, salvar almas, né? Que você e eu sejamos testemunha dEle. Então há um propósito nosso aqui. Porque seria mais fácil, daria menos dor de cabeça para a igreja, para os pastores, professores também, daria menos trabalho se o camarada assim aceitasse Jesus e caísse duro. Já estava salvo, né? Não era mais fácil, varão? Tem que discipular, orar por ele, vai desviar, não vai, segura lá, visita, aquela coisa toda, né? Não é o trabalho que dá os crentes ainda, depois de aceitar Jesus? O Espírito Santo tem um trabalho enorme para santificar, aquela coisa toda. Isso é mais fácil, não aceitou Jesus assim. Eu até já sugeri um dia para os irmãos, põe 2 diáconos, que aqueles ex-cangaceiros do norte, dá logo assim 2, 3 oitão. Aceitou Jesus, irmão, dá sapeca, 2 sapecos, puf, tá salvo, morreu salvo. Não era mais fácil, não? Brincadeira, claro, né, irmão? Calma, brincadeira, você que está assistindo aí, brincadeira. Não, é brincadeira, lógico que é, oxe, jamais. Então, amados, o que acontece? Eu até perdi, vou falar besteira, perde a inspiração, tá vendo, varão? Então, aqui, só para entender e voltar mesmo: sinal de propriedade, o selo, sinal de proteção e sinal de genuinidade, tá bom? Então, quem são os 144 mil? São cristãos judeus que serão perseguidos e mortos na grande tribulação. 144 mil, exatamente, literalmente, não. É um número simbólico. Que serão? Que serão? Que serão na grande Tribulação. Que serão mortos na grande tribulação. Sim, serão perseguidos e mortos. Nenhum deles já viveu. Que são homens que existirão na grande tribulação. Se é que ela já não começou. Né? Não, então. O entendimento, Mário, eu estou seguindo uma linha aqui, que é a linha do pré-tribulacionismo. O que o pré-tribulacionismo vai falar? Que a tribulação só começa, ou ela começa a partir da saída da igreja na terra. Então, por exemplo, nesse pensamento não teria como já ter começado a tribulação, entendeu? A partir da igreja seria aqui o início. Então, a igreja saiu, foi arrebatada, levada por Deus, ou seja, todos os salvos em todos os lugares, né, foi arrebatado. A igreja de Deus, a igreja de Cristo escrita nos céus, que está espalhada aí pelos 4 cantos da terra, foi levado. A partir dali começa então essa contagem dos 7 anos. Então essa é uma visão que é uma linha de pensamento que eu estou seguindo, que é a pré-tribulacionista e pré-milenista. Então assim, é por isso que eu não estou considerando que há essa possibilidade de hoje o anticristo ser uma pessoa aí que já surgiu, não é o Trump,
Não é o Kong Jong o outro lá da Coreia lá, qual que é o nome dele? Tu que manja assim, tu que acompanha o noticiário. O da Coreia. Aquele bebezão lá. É difícil Tem falar. cara lá de... É um nome complicado, né? Yang-un, né? Mais ou menos isso aí, né? Bom, é o da Coreia do Norte, não é do Sul não, é do Norte, né? Coreia do Norte, esses líderes que estão em destaque, não há possibilidade de eles serem um anticristo e já estarem exercendo essa influência como anticristo, porque nesse entendimento do pré-tribulacionismo, a igreja tem que estar isso, já com Deus, né? Já lá no céu. Então é por isso que hoje eu não afirmo isso. Mas essas pessoas, esses mártires judeus, cristãos judeus, eles na grande tribulação, eles serão perseguidos, torturados e mortos. 144 mil. Essa que era a minha dúvida, se não está falando dos mártires que já viveram. Não. Certo. Esse pessoal que está vivo, né? Nesse período. Então, nesse período, eles estão vivos. Esses são judeus que eles reconheceram, de fato, que Jesus, que o Messias, né? Jesus foi o Messias. Então, eles se convertem, então, ao Evangelho. E aí, por se declararem cristãos, eles são perseguidos. Só que eles são protegidos por Deus em dado momento. É interessante aqui, ó, a gente vai estudando, porque o livro de Apocalipse não é linear, né? Ele não vai numa linha reta assim. Ou seja, ele não é progressivo, ele é cíclico. Então, quando a gente vê aqui, André, mas calma aí, a grande tribulação, o pau está quebrando lá na frente, lá no capítulo número 12, 10 e tal. Porque aqui conta a história, fecha, né? Aí lá na frente conta a mesma história, fecha. Aí lá na frente conta a mesma história, fecha. A gente tem a impressão, quando a gente vai lendo capítulo após capítulo, isso aqui já acabou, o mundo já acabou, já foi tudo destruído e tal. E como é que está sendo contado de novo? Está sendo contado de novo de outro ângulo, de outra perspectiva. Então, a leitura correta seria essa cíclica. É por isso que aqui, ó, a grande tribulação, já houve os mártires, mas a gente vai ver isso lá na frente também. Não é que é lá na frente, mas é contado com outros elementos, com outros detalhes. Compreenderam essa questão? Então, aqui já, a grande tribulação, a igreja já foi levada ao céu, há perseguição, pessoas já se converteram na grande tribulação, inclusive o capítulo 7 está falando de um grupo de judeus, né? Eles se converteram, e aí no capítulo 7, verso 8, o verso 9, a outra turma, outro grupo aí de mártires, só que esses mártires, eles não são judeus, eles são cristãos gentios. Aqui no capítulo 7, verso 1 a 8, são cristãos judeus. A partir do verso 9, são cristãos gentios, tá certo? Que serão também mártires. Sim, o que são gentios? Todos aqueles que não são judeus, são chamados gentios, né, na Bíblia. Ah, tá, mas entendeu? são cristão, entendi. Isso, cristão judeu, cristão gentil. Né? Como que a igreja nasce? Judaica cristã. Nasce lá Pedro, Paulo, João, Bartolomeu, Tadeu e tudo mais lá, não eram todos judeus? E muitos líderes judeus, os fariseus se convertendo. Então, nasce com o povo judeu que se torna cristão. Então, havia também os gentios que estavam abraçando a fé cristã. Então, tinham cristãos judeus e cristãos gentios. Aqui aparece essa mesma realidade, né? Tanto é que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, a Bíblia divide a humanidade em três, acho que é 10 e 31 ou 10 e 32. Vamos ver lá? 1 aos Coríntios. Só para mostrar como que a Bíblia enxerga, né? Assim, como que Deus vê o mundo, ou melhor, como que a Bíblia, o autor aqui, Paulo, ele vê, 32 mesmo, tá? 1 Coríntios 10 e 32. Ele divide, né? Quantas classes e quais classes. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, ou seja, os gentios, nem à igreja de Deus. Gregos entenda como gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Da Arábia, da Índia, da Itália, da Espanha, de onde houvesse qualquer povo não judeu, ele chamava de gentil. Então Paulo vai falar que tem um povo judeu, que tem um povo gentil, que são os gregos, né, representados, e a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? É constituído de gentios e judeus. Mas a igreja de Deus é um povo constituído de todos os povos
que lá nós lemos no capítulo 5 de Apocalipse, que Jesus compra para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, né? Isso é constituído a igreja de Deus. Então quem que está na igreja de Deus? De todos os povos. Há pessoas, inclusive judeus também. E o judeu precisa aceitar Cristo como qualquer outro povo, irmão. Não há um privilégio, não há uma salvação diferente para os judeus. Eles precisam reconhecer o Messias, porque salvação sempre se deu e sempre vai se dar através da morte, do sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Sempre vai ser pela graça, sempre foi, Antigo e Novo Testamento, pela graça, por meio da fé. E o sangue de Cristo que possibilita então esse resgate. Porque tem uma ideiazinha aí também, que o judeu, ele é salvo, sei lá, por causa de promessa, de aliança. Não, não tem como. Jesus é o único caminho para ser salvo. É o único. Ele disse: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o judeu pode ser primo de Abraão, tem que aceitar Jesus. Não tem jeito. Pode ser assim, cunhado de Davi, tem que aceitar Jesus. Tem até uma parte bonita que ele mesmo, Jesus disse: antes que Abraão não existisse, eu sou, né? O Abraão foi salvo. Exultou, ele me exultou quando ele me viu, falando para o judeu. Viu meu dia e viu. Então, estou falando Abraão, né? Isso. E eles não entendiam isso. O Abraão foi salvo como, irmão? Por obras? Não, foi por fé. A Bíblia diz isso. E creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé em quem? No Messias. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, o Evangelho estava sendo pregado lá. A gente chama de proto-evangelho. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho que é pregado à humanidade. E só através do evangelho, ou seja, só através do anúncio que Jesus é o Salvador, é que as pessoas são salvas. Não tem outra possibilidade, não tem outro meio de Deus. Deus não escolheu, não é que Deus não tem, é que Deus, o único meio que Ele escolheu para salvar os homens é através de Jesus, irmãos. Ou seja, pregado pela igreja, ou seja, pregado de outra forma, mas é através de Jesus, é a mensagem do Evangelho, não tem jeito. Entre os índios, os lugares mais distantes, onde a igreja muitas vezes não chega, Deus dá um jeito. Deus não depende de nós também, né? Se Deus dependesse da igreja, estava falido, não estava não, mano? Se Deus dependesse do nosso esforço missionário para alcançar as tribos, no Brasil, estou falando no Brasil, que há 358 tribos, aproximadamente, se eu não errei muito aqui, não foge disso não, 358 etnias e tribos, onde elas têm dialetos diferentes, língua diferente, estou falando do Brasil, amados, e dessas evangelizada tem em torno, eu acho que de 70 e pouco, então olha só, quase 300, 280, alguma coisa assim, tribos não são evangelizadas, e aí Deus vai depender da igreja? Vai confiar no nosso esforço, na nossa vontade missionária, de sair dessas quatro paredes do conforto, de pegar nosso dinheirozinho e investir na vida de alguém para ir com a família ou sozinho para um lugar assim, para pregar o Evangelho? Você acha que se Deus dependesse de nós, eu até usar uma palavra aqui, mas né? Mas estava mesmo, né? Então olha só, Deus não depende, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas não é por isso que a gente não deve se esforçar para isso. O pecado, talvez um dos pecados maiores que a igreja brasileira comete é a não fazer missões. Quem não faz missões está em pecado. Afirmo isso categoricamente, sem medo de errar. Quem não faz missões está em pecado. Uma igreja que não faz missões está em pecado. Está em débito, irmãos. Não é bíblica totalmente. Não é madura. Um cristão que não se preocupa em levar a mensagem do Evangelho, não só na localidade, mas alcançar onde ele puder, através de quem ele puder, essa pessoa não está compreendendo a comissão de Jesus, o ide de Jesus. É fato. Então, três pecados principais que a igreja brasileira comete: a falta de unidade, o desinteresse por missões e a negligência com o estudo bíblico. Pecado grave. E aí o resultado está aí, do jeito que a gente sabe. Então, está ficando até duro o discurso. Eu acho que depois disso eu vou para os comerciais. Vamos para os comerciais, né? Para a merenda. Vamos lá, aqui. Senão... Você vê que não tem jeito.